Olá pessoal, vamos aí a mais uma dica de física. Agora vamos falar sobre os assuntos mais abordados no Enem, que é a análise gráfica. Aqui eu trouxe um quadro resumo dos 3 gráficos da cinemática, que nós temos posição por tempo, velocidade por tempo, aceleração por tempo. Então, aqui nesse quadro resumo, o que nós temos? Olha só, se nós tivermos um gráfico posição por tempo, a tangente de inclinação da curva é numericamente igual à velocidade instantânea em cada ponto. Se eu tiver um gráfico velocidade por tempo, a tangente em cada ponto é numericamente igual à aceleração. Agora, se eu fizer o caminho inverso, um gráfico aceleração por tempo, se eu calcular a sua área, vai ser numericamente igual à variação da velocidade. Se eu tiver um gráfico velocidade por tempo, se eu calcular a área, eu vou descobrir o deslocamento escalar. Posição final menos posição inicial. Bom, agora nós vamos fazer algumas aplicações. Esse quadro resumo. O primeiro gráfico que eu coloquei foi posição por tempo. Vamos supor que eu tenho essa reta. Então isso daqui é uma reta, é uma função de primeiro grau. Então estamos trabalhando com movimento uniforme. Bom, no quadro resumo eu coloquei que posição por tempo, a tangente é numericamente igual à velocidade. Agora a tangente de qual ângulo? Então, nesse caso, inclinação da reta, e nós temos que a tangente dessa inclinação é numericamente igual à velocidade. Como estamos trabalhando com movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Consequentemente, a reta vai ter sempre a mesma inclinação. O segundo gráfico a ser analisado vai ser um velocidade por tempo. Esse aqui, galera, é o gráfico que mais cai. No quadro resumo, pela tangente de inclinação da reta, vou descobrir a aceleração. Agora, pelo cálculo da sua área, eu vou obter o deslocamento escalar. Só que essa reta tem que ficar esperto, porque a inclinação da reta é essa daqui, ok? Igual no círculo trigonométrico, no sentido, o ângulo é no sentido anti-horário. Porém, eu não consigo achar a tangente diretamente desse ângulo. Eu consigo descobrir desse ângulo beta. Por quê? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Porém, os dois ângulos, eles são suplementares. Então, se eles são suplementares, a tangente do ângulo θ é igual a menos a tangente do ângulo beta. Então, eu descubro tangente de beta, cateto oposto por cateto adjacente, e a tangente θ é o negativo da tangente beta. Lembrando que a tangente de θ é numericamente igual à minha aceleração. Outra situação que também nós podemos analisar é o seguinte: quando eu tenho um gráfico velocidade por tempo, a área me indica o deslocamento escalar. Então, por exemplo, no primeiro momento, essa área aqui me dá o ΔS positivo, porque eu estou trabalhando com velocidade positiva, movimento progressivo. Porém, quando a velocidade ela fica negativa, eu vou obter, pelo cálculo da área, um ΔS, só que um ΔS negativo. Quando o exercício pedir o deslocamento escalar total, você tem que somar algebricamente os dois ΔS, levando em conta o sinal. Caso ele esteja perguntando a distância percorrida, você soma o módulo de cada ΔS. Bom, agora vamos analisar nosso último gráfico, que é a aceleração por tempo. Lembrando que
no movimento uniforme, a minha aceleração vale 0. E no movimento uniformemente variado, ela tem que ser constante a aceleração. E, de acordo com o quadro resumo, quando eu tenho um gráfico de aceleração por tempo, a área é numericamente igual ao delta V. Se eu tiver uma aceleração positiva, meu delta V vai ser positivo. Se eu tiver uma aceleração constante, porém negativa, então meu delta V tem que ter um sinal negativo.